Tudo bem, investidores? Sejam bem-vindos ao nosso canal Central do REIT, que nós discutimos a estratégia de como obter renda em dólar, investindo com segurança nos Estados Unidos. E o vídeo que eu quero falar hoje é sobre Alexandria. O sonho acabou? Será que ainda vale a pena investir nesse REIT que vem caindo tanto, né? E ultimamente algumas empresas, algumas research nos Estados Unidos, inclusive, aumentaram a posição vendido nele, né? Se você tem Alexandria no seu portfólio, um dos melhores portfólios de centro de pesquisa que a gente tem hoje nos Estados Unidos, fique aqui até o final do vídeo, que lá no final a gente vai falar sobre o valuation dele e sobre todos os aspectos que fizeram a Alexandria cair tanto recentemente ali a sua cotação. Pois bem, primeiro, né, a gente explicar um pouco aqui, falar um pouco mais sobre esse vídeo. Se você ainda não assistiu, temos um vídeo no nosso canal explicando detalhadamente sobre a Alexandria, mas hoje eu quero falar mais aqui sobre ele, porque que ele tem caído tanto. A Alexandria trabalha com centros de pesquisa, então ele é um REIT um pouco híbrido, né? Eu diria até que ele tem uma característica muito peculiar, própria ali, que diferencia ele tanto do setor do escritório tradicional, quanto do setor de healthcare, que vai trabalhar muito com senior house, que seriam casas de idosos, hospitais. Então, assim, é um modelo único, ele é um REIT 100% nesse quesito, que trabalha ali com imóveis voltados para centro de pesquisa, e hoje eu vou falar um pouco, inclusive, do meu trabalho, para quem não me conhece, eu sempre trabalhei também ali com pesquisas na área médica, né? Pois bem, Alexandria ali nos últimos dias, a gente tem visto uma queda de quase 7% nele. E ele é um dos REITs que dentro, inclusive, da nossa carteira recomendada, a gente dá nota 10, né? A gente tem poucos REITs que a gente dá a classificação 10 ali, um deles é Alexandria. Se você ainda não conhece o nosso site, é só entrar lá, centraldoreit.com.br, lá a gente tem, e a Alexandria está lá dentro da nossa carteira também, que a gente faz análise para vocês. Pois bem, analisando toda essa queda aqui, a gente precisa destrinchar um pouco mais por que esse REIT caiu e explicar o que esse REIT faz. Como eu falei para vocês, é um REIT focado no mercado costeiro, visto que ele trabalha com um modelo chamado de cluster, né, onde ele está ali muito mais próximo das universidades americanas principais, e com isso ele consegue captar ali as mentes brilhantes que estão saindo de universidades como Harvard, MIT, Duke-Realty, enfim, Universidade da Califórnia, e essas mentes vão trabalhar dentro desses laboratórios que são de empresas privadas, né, como Merck, Bristol Myers e assim por diante. Então a gente observa que o primeiro ponto é que o portfólio de Alexandria é focado ali nos grandes centros urbanos e não é diversificado ali no meio oeste americano, até porque é o modelo que a Alexandria trabalha. O portfólio dele hoje é distribuído ali, quase a maior parte, na verdade, 30% da sua receita, da sua metragem quadrada, perdão, vem da Grande Boston ali. A gente tem que lembrar que Grande Boston é onde a gente tem Harvard, MIT, as principais universidades americanas. A segunda maior área ali que ele tem locada é na região ali de São Francisco, que inclusive é uma das cidades ali que mais sofre ali no setor residencial, né? E será que isso traria ali um risco para Alexandria nesse quesito aqui? Em seguida a gente vê San Diego e outras cidades menores ali. Hoje ele tem um portfólio ali de 4% do Texas, e eu vou comentar um pouco mais sobre esse portfólio daqui a pouco com vocês. Pois bem, como eu expliquei aqui para vocês, quem não conhece aí Boston, por exemplo, lá em Boston você tem a região de Cambridge, é onde fica o MIT, e a gente tem um pouco mais à frente Harvard. A gente observa que essa imagem, né, que mostra ali o MIT, a gente vê que todos esses prédios em azul são de Alexandria. Então ela consegue sim ter uma posição muito relevante. E no mercado imobiliário americano tem-se ali como a máxima, né, que as três principais indicadores que a gente precisa olhar em um ativo imobiliário é localização, localização e localização. E Alexandria tem uma localização excelente, principalmente ali em Boston, né? Mas não só isso. Segundo o maior portfólio dele ali, que fica em São Francisco, a gente vê que ele está em torno ali da Universidade da Califórnia. Isso é importante também ali para ele poder atrair ali as empresas que querem chamar aquelas mentes que estão saindo de dentro da universidade. E outro, que é onde começou ali, do ponto de partida, inclusive um dos melhores portfólios de Alexandria, é no Triângulo da Pesquisa ali na Carolina do Norte, que são três grandes universidades ali, né? A Carolina Norte, a North Carolina at Chapel Hill, e ali acima a gente tem a Duke University, são campos ali integrados. A gente observa que a maior parte dos seus inquilinos, apesar de ser mais de 1.000 inquilinos, a maior parte ali é voltada ali para a ciência da vida, produtos, serviços, né, multinacionais ali, farmacêuticas, institucionais, governo americano, empresas de biotecnologia. Uma porcentagem bem pequena do seu portfólio ali ainda acaba sendo alugada ali para empresas convencionais, como Uber, Facebook, mas a maior parte do seu portfólio é sim voltada para centros de pesquisa, e agora eles têm partido também ali para centros de recuperação clínica, né, principalmente ali para pessoas que têm problema com drogas, por exemplo.
Hoje, o portfólio de Alexandria, a gente vê que ele tem uma taxa de locação muito grande, mesmo anterior à pandemia ali, né, 97%, hoje está em 94,8%, e isso acaba sendo ali um fator preponderante para gerar as atividades atividade de locação tão fortes como eu vou mostrar aqui a seguir para vocês. Mas vamos lá. A Alexandria já vem caindo há algum tempo, mas o que mais chamou atenção ali foi nas últimas semanas essa queda brusca. Esse aqui é o John Lee. Ele é o CEO aqui da Land and Management, uma empresa ali que trabalha com o mercado imobiliário americano, e ele deu entrevista semana passada ali para CNBC, falando por que ele estava abrindo uma posição em short. Posição em short é uma posição vendida, para quem não está acostumado aí com o mercado de derivativos. Basicamente, eles estão apostando aqui na queda de Alexandria, e ele publicou um relatório, vou até deixar o relatório aqui para vocês aqui no link aqui abaixo, depois vocês podem acompanhar, e no relatório ele detalha por que eles estão abrindo essa posição vendida. E eu vou trabalhar aqui com vocês, ponto por ponto desse relatório deles, e mostrar aqui, de certa forma, mostrar aqui o que ele fala e o que a gente tem que analisar aqui, como analisar os fatos, né? Primeiro ponto aqui, que ele trabalha, isso gera também aqui, quando a gente fala do setor de escritório, principalmente a SL Green, Boston Property, diversos outros REITs que a gente comenta, que é a taxa de circulação. E uma das formas de se mensurar a taxa de circulação é através ali dos celulares que estão sendo utilizados ali naqueles imóveis. E não é qualquer celular, um celular que fica no mínimo durante 1 hora ali naquele imóvel, e porque você precisa excluir também as pessoas que, de repente, o entregador, qualquer outra pessoa que está só de passagem ali, de visita, né? E o que ele mostra aqui, que a taxa de circulação de celular nos imóveis de Alexandria, ela caiu substancialmente, principalmente ali em Nova York e Seattle, né? Mas isso seria um risco aqui para Alexandria? Eu vou demonstrar aqui para vocês que a gente precisa analisar de outra forma esse quesito aqui, que é a taxa de circulação de celulares, que é um pouco diferente de quando a gente analisa o setor, por exemplo, de escritórios convencionais voltados ali para tecnologia, voltado para legal service, enfim, assim por diante, né? Hoje, Alexandria, um dos maiores, um dos pontos mais essenciais que a gente tem é a sua taxa de renovação dos aluguéis, né? Por quê? Quando a gente fala no setor de escritório convencional, a taxa de circulação, sim, ela acaba sendo um risco, né? Porque se a taxa de circulação cai ao longo do tempo, ao final do contrato ali, é natural que aquele inquilino ele vá devolver o imóvel, ou pelo menos parte daquele imóvel ali, ele não vai alugar mais. Quando você tem uma oferta maior do que a demanda, é natural que o preço dos imóveis caiam ali. E o mercado tenta se antecipar isso. Quando a gente vê uma notícia como essa aqui, mostrando que a taxa de circulação nos imóveis de Alexandria está caindo, o mercado fica receoso de que nos próximos trimestres ele não dê conta ali de renovar os seus contratos. Só que essa taxa de circulação ela é uma comparação com 2019, período anterior à pandemia. Mas desde 2019, a gente observa que a taxa de renovação dos aluguéis de Alexandria é recorde, né? Chegando ali a quase 40%. Basicamente, se você tem um imóvel alugado por $1.000, na renovação você vai alugar por 1.400. Isso mostra que a gente ainda tem uma demanda muito forte pelos imóveis de Alexandria, ao contrário do que a gente pode imaginar, e a gente tem visto em diversos REITs de escritório que mês a mês, né, trimestre a trimestre, a gente vai vendo esse spread leasing, que é a diferença entre o aluguel anterior e o novo, ele vem caindo ali. E essa oscilação, lógico, é um risco, porque o REIT não consegue entregar crescimento de dividendo para o investidor. E outro ponto interessante é o Net Operating Income, que é como a receita líquida do REIT, ele vem crescendo em milhões ao longo do tempo, mostrando que o REIT sim vem crescendo muito a sua receita. Mas o REIT ele pode crescer sua receita líquida de duas formas, né? Uma, ele comprando mais imóveis, a outra, reajustando seus aluguéis. E a gente observa que uma parte substancial desse crescimento de NOI aqui, de Net Operating Income, ele vem propriamente ali do reajuste dos aluguéis. É lógico, crescimento na sua base de ativos também. E, de novo, né, a gente tem que olhar isso aqui de duas formas, né? Porque a receita líquida ela pode aumentar, mas eu quero saber o quanto que a receita líquida aumenta naquele mesmo imóvel ali que eu possuo, que é o semi-property. Basicamente, eu pego um imóvel que eu possuo e comparo ele, a receita dele, com base no ano anterior. Com isso, a gente vê que, em média, né, o aumento de receita líquida aqui nos últimos anos, ele tem sido substancial. Lógico, não chega próximo ali dos REITs de apartamento, como a gente viu em 2021, mas continua muito forte. Inclusive, ao final de 2022, batendo seu recorde ali de 9,6%. Então, aquela taxa de circulação dos imóveis de Alexandria seria um risco? Talvez, talvez não, né? Mas vamos comentar daqui a pouco com vocês.
De novo, a atividade de leasing dele a gente vem superando, desde a pandemia ali, mesmo a taxa de circulação dos imóveis ali está caindo, a atividade de leasing dele aumentou substancialmente, inclusive está acima da média ali nos últimos trimestres. E um dos portfólios que a gente teria mais risco hoje seria o seu portfólio em São Francisco, né? Porque quando a gente fala de São Francisco, é uma das cidades que tem tido a maior saída de pessoal dali, né? Em virtude de grandes empresas de tecnologia que eu falo ali, como, por exemplo, a Tesla, né? Que foi para o Texas, outras empresas ali de microprocessadores também que estão indo para o Texas, para a Flórida. Isso, em tese, ali, está caindo a taxa de circulação nos imóveis residenciais de São Francisco. Isso influenciaria, então, Alexandria? Nem tanto, porque Alexandria a gente tem que lembrar que ela trabalha ali buscando as universidades, né, como parceiro comercial ali do seu negócio. E o seu portfólio em São Francisco, como a gente pode observar, tem sido os que mais têm aumentado a taxa de circulação. Fica somente atrás do seu portfólio ali de Boston, né? Então a gente vê que, querendo ou não, o portfólio de São Francisco, junto com o portfólio de Seattle e o portfólio ali de Boston, tem sido os que mais têm crescido ali a sua taxa de ocupação. Pois bem, mas quando a gente fala em um laboratório, a gente tem que trabalhar de uma forma diferente, né? Quem não me conhece, eu sou pesquisador também, trabalhei ali cerca de 7 anos desenvolvendo medicamento. Eu trabalhava desenvolvendo medicamento, por exemplo, para vitiligo. Quem não conhece vitiligo é aquela doença branca que aparece na pele das pessoas, né? Ela não é contagiosa, mas acaba afetando sim a vida de muitas pessoas. Eu trabalhava com fitoterápicos desenvolvendo medicamentos para vitiligo. E uma das coisas que ficava muito claro para mim é que um laboratório ele nem todo é utilizado ali para circulação de pessoas, né? Eu trabalhava num laboratório de 90 metros quadrados, por exemplo, em que só ficava eu mais um pesquisador naquele laboratório. A maior parte daquele laboratório ele era utilizado para armazenagem de equipamentos. A gente tinha alguns equipamentos gigantescos, por exemplo, como aparelho de ressonância magnética, alguns tipos de centrífuga, que inclusive não era fácil de tirar daquele prédio, né? Você precisaria ali tirar ele inteiro, você não consegue desmontar esse tipo de equipamento e nem pode, né? Inclusive, para quem é arquiteto, sabe que a gente tem uma especialidade na arquitetura para a construção desse tipo de imóvel aqui, porque você precisa levar em consideração os aparelhos que estão sendo utilizados ali naquele laboratório. Então, não é fácil para um inquilino, mesmo de Alexandria, dependendo da área de pesquisa que eu trabalho, tirar os seus equipamentos dali e mudar. Não é tão simples, né? É como você desmontar uma cama, desmontar um guarda-roupa, né? Ou desmontar uma baia de uma estação de trabalho ali. E o que a gente vê aqui, nesses pontos vermelhos, é onde as pessoas mais circulam dentro de um laboratório. Esse aqui é um laboratório da Universidade da Califórnia, lá em São Francisco, inclusive, bem próximo de Alexandria. O que a gente vê é que a maior parte ali, esses pontos vermelhos, ali, principalmente na região superior direita, é ali onde ficaria, em tese, a sala do pesquisador, onde está o computador dele, onde ele monta a estrutura dele, a tese de pesquisa dele. E, na maior parte, onde fica realmente o laboratório, a gente vê que a taxa de circulação é pequena. A maior parte do laboratório tem verde, né? Porque as pessoas não circulam muito por ali, porque é onde ficam, em grande parte, os equipamentos. E algumas estações ali a gente vê claramente onde tem uma taxa de circulação maior. E isso é muito diferente quando a gente trata aqui de um escritório convencional. Esse aqui, por exemplo, é um modelo de escritório de Nova York voltado para o setor financeiro, né? Bancário, finanças, assim por diante. A gente vê que tem várias estações de trabalho, todo o prédio, todo aquele andar, na verdade, é dedicado praticamente quase todo a estações de trabalho, tem algumas salas de reuniões, e a gente vê que existe uma distribuição muito uniforme, o que demonstra que praticamente todo o prédio ele é ocupado nesse caso aqui. E diferente de um laboratório, que é difícil você tirar aquele equipamento, então a gente tinha um equipamento, por exemplo, de centrífuga, onde a gente teve que construir ali todo um prédio em volta dele, porque não tinha como desmontar. Nesse caso aqui é muito fácil você desmontar uma estação de trabalho e migrar ela para outro lugar, o que não é tão simples quando a gente fala do portfólio de Alexandria. Então essa tese aqui, ela já muda muito, né? Porque mesmo que o inquilino ele queira sair, ele tenha disposição de sair, ele precisa levar em consideração esse custo de retirada dos seus equipamentos ali daqueles imóveis. Por isso que o setor de escritório convencional, a gente precisa comparar ele quais são os tipos de inquilino. Inclusive, um inquilino do setor financeiro ele é diferente do inquilino do setor de legal service e mais distante ainda de um inquilino do setor de biociências aqui, né, ciências farmacêuticas. E outro ponto que o Jonathan Leaf levanta aqui, que seria o crescimento externo, né, que é a capacidade de crescimento ali naquela região. Uma das grandes vantagens que a gente tem em Alexandria é a barreira de entrada que ele possui, já que os seus imóveis são
muito bem localizados. E aí, nesse gráfico aqui que ele demonstra no seu relatório, é a taxa de crescimento ali de suprimento, que seria de imóveis novos voltados ali para o setor de life science, né? E um dos maiores crescimentos tem sido na região de Nova York. Quem conhece Nova York sabe que a cidade é gigantesca e você construir um portfólio, um prédio de biociências, ciências farmacêuticas, lá no Queens, e você comparar com o imóvel de Alexandria, que está em Manhattan, próximo aos principais hospitais de Manhattan, é bem diferente. Da mesma forma que os imóveis da grande Boston, que Alexandria possui próximo ao MIT, próximo a Harvard, é bem diferente de compararmos com um imóvel mais distante. Mas, enfim, a gente vê que existe uma taxa de crescimento aqui nesse segmento, e isso, por um lado, apesar de parecer ser algo negativo, demonstra que sim, é uma característica do setor de biociência que tem atraído muito outros REITs e outros segmentos imobiliários para se investir. Tanto é que Boston Properties, Kilroy, Welltower, Healthpeak, a gente tem muitos REITs hoje que migram para esse setor, porque é um setor que ainda tem uma capacidade de crescer muito forte. Então, assim, isso demonstra, novamente, que parece um ponto negativo, ao meu ver, demonstra que é um ramo, né, um setor que ainda tem um atrativo muito grande. Mas, de novo, né, quando a gente fala isso, um dos pontos que Jonathan Leaf vem trazendo no seu relatório seria que Alexandria não teria diminuído a sua atividade de crescimento externo. Mas aí que está. Quando a gente fala de um REIT pequeno, quando ele compra 1, 2 imóveis, isso faz uma diferença muito grande ali no seu portfólio, na sua receita, no seu crescimento de dividendo. Mas quando a gente fala no mercado como um todo, um REIT pequenininho, como é o caso de Alpine, Net Street, quando ele compra ali 20, 30 imóveis, ele não faz nem cócega perto de REIT Income. Mas a Alexandria não, ele é um REIT muito grande. A gente tem que lembrar que, inclusive, ele faz parte do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, para a Alexandria comprar um imóvel só, não faz nem muita diferença para a estratégia de Alexandria, já que ele trabalha com modelo de cluster, né? Ele precisa ter vários prédios agrupados ali dentro de um modelo, quase um campus, e esse campus ali ser mais atrativo próximo das grandes universidades. Então, quando a Alexandria vai fazer um movimento de compra, de aquisições, isso atrai muito olhares dos seus competidores, porque afinal é o gigante se movimentando. E a Alexandria tem adotado a estratégia aqui de ser mais discreto nas suas aquisições. E por que eu quero falar isso? Aqui é uma notícia, por exemplo, que está lá na CNBC também, mostrando que a Alexandria vem comprando 2 milhões de pés quadrados ali em Austin, no Texas, que é uma das regiões que mais cresce nos Estados Unidos. Mas, para disfarçar essas compras, a Alexandria vem comprando através das suas joint ventures. Eles já adquiriram ali 14 prédios em Austin, no Texas, e eles pretendem, em algum momento, consolidar esse portfólio para dentro do portfólio de Alexandria. Então, quando ele compra através das suas joint ventures, isso não aparece lá no registro dos imóveis, lá como Alexandria. Isso não atrai a atenção dos seus competidores e nem eleva o preço para o REIT fazer as compras, né? Afinal de contas, se você está vendendo um imóvel e descobre que é para Alexandria, geralmente você vai querer vender mais caro. E ele já fez esse agrupamento de 14 prédios que eles têm hoje no Austin para futuramente ali eles consolidarem eles. Quem lembra lá de um dos slides que eu passei agora há pouco vai ver que hoje ele tem 4 imóveis somente dentro do Texas, né? E isso vai aumentar bastante. Inclusive o Texas vai ser uma das suas maiores posições, provavelmente ali nos próximos 4 ou 5 anos. Mostrando que o REIT sim tem capacidade ainda de crescer, mas ele precisa ser discreto no seu crescimento. Mas vamos lá, o que mais importa certamente, se você investe, se você pretende investir em Alexandria, é o nosso valuation, se o REIT está valendo isso tudo que ele está ali hoje, né? E é isso que Jonathan Leaf bate também no seu relatório. Ele fala que hoje que o cap rate implícito, é um pouco diferente daquele cap rate que a gente está acostumado, né? O cap rate implícito a gente vai pegar a receita líquida geral do REIT e dividir pelo valor de mercado dele, mostrando que os REITs de escritórios, hoje eles têm um cap rate implícito maior de 9,6% do que comparado ali com a Alexandria, que seria 6,5%. Aqui, eu já começo um erro crasso, na minha opinião, que é comparar a Alexandria com os REITs, principalmente com os REITs costeiros, que são os que mais sofrem hoje, vocês vão entender por quê? Os REITs costeiros, hoje eles possuem um NOI estabilizado, porque eles têm contratos para vencer nos próximos 3, 5 anos. Em resumo, você tem um inquilino que de repente não está utilizando todo aquele imóvel, mas ele está pagando o contrato cheio que ele combinou ali. Mas a cotação desses REITs estão extremamente depreciados. SL Green, por exemplo, hoje tem o seu PFFO, que seria o PL ali, em 4 vezes. Isso é extremamente baixo, demonstrando que a cotação está muito deprimida. Se a cotação cai
e o NOI não cai na mesma proporção, é natural que esse cap rate implícito fique mais alto sim. Ao contrário de Alexandria, que tem um portfólio de excelente qualidade, a sua cotação caiu, o seu NOI, a tendência dele é subir, não é só estabilizar, a gente vem mostrando que o NOI dele vem subindo fortemente nos últimos anos, e aí sim ele acaba tendo um cap rate implícito ali mais baixo. Mas o que eu mais chamo a atenção aqui é essa comparação que eles fizeram, né? Que hoje Alexandria, em tese, teria o seu PFFO em 19,8 vezes, comparado com os REITs costeiros de escritório de 12,6 vezes. Chama atenção aqui para vocês, que eu inclusive deixei a nota aqui de rodapé, quais os REITs que eles fazem comparação. Boston Properties, Douglas Emmett, Empire State Building, KRC, Paramount cortou dividendo, SL Green cortou dividendo, VNO cortou dividendo. Todos esses REITs fizeram um corte de dividendos ali recentemente. Quando o REIT corta dividendo, cotação desce. E aí o seu PFFO fica mais baixo, porque esse FFO ele é um retrato de momento. A tendência é que a FFO desses REITs costeiros, inclusive, oscilem para baixo. E oscilem principalmente em função da sua carga de alavancagem, sua dívida ali. Mas, pois bem, ele mostra que Alexandria com 19,8 vezes, que não é bem assim. Se você entrar lá no site do Sinqapa, por exemplo, fazer o cálculo, você vai ver que o PFFO hoje de Alexandria está ali na casa de 12 a 13 vezes, o que não está muito distante dos REITs de escritórios, que hoje tem o seu PFFO girando na casa de 9 vezes. E a Alexandria sofre muito exatamente, é o que eu falo, sofre muito na cotação, né? Exatamente porque existe essa relação, né? O mercado tenta, o máximo possível, acoplar a Alexandria com essas características dos REITs de escritório, que, ao meu ver, são bem diferentes também, tá? Mas o que mais influencia o preço hoje, o risco que a gente tem no REIT é a sua carga de dívida, né? Afinal de contas, se você tem uma dívida muito grande, não adianta, porque o seu FFO vai cair no final das contas, porque você vai acabar em algum momento gastando mais dinheiro para pagar a sua dívida do que propriamente para distribuir dividendos ou até poder fazer crescimento e retornar em ganho de capital ali para o investidor. Hoje, a Alexandria, ele tem a sua dívida EBITDA ali em 5,1 vezes, né? E essa é a meta que eles têm ali, manter até o final do ano. Eles querem até reduzir. A sua carga ali, a sua taxa de cobertura de dívida, a gente viu que reduziu sim, né? Isso em virtude do REIT estar querendo aumentar ali sua capacidade de crescimento, principalmente na região do Texas e na região de Boston também. Pois bem, mas comparando aqui a Alexandria, que hoje tem uma dívida EBITDA de 5,1 vezes, a gente precisa levar em consideração essa carga de dívida em todos os REITs de escritório, que é o que ele fez a comparação aqui. Lá na nossa primeira linha, esse aqui eu fiz um compilado de todos os REITs de escritório para vocês, a gente traz aqui 3 colunas principais. Primeiro, é a dívida sobre ativos. O que é a dívida sobre ativos? Se eu tenho um patrimônio de $100 mil e eu tenho $30 mil de dívida, né? Seja que aquele patrimônio, dívida bancária, enfim, qualquer tipo de dívida, eu tenho $100 mil por 30 mil, a minha dívida dividida pelos ativos seria de 30%, ou seja, de todo o patrimônio que eu tenho, 30% ali seria de dívida. A nossa dívida EBITDA, a gente sabe, né, que a capacidade, quanto tempo que o REIT levaria para pagar sua dívida só com aquela EBITDA que ele tem hoje, e hoje o maior risco que a gente tem nos REITs, todos os REITs, né, qualquer REIT, qualquer empresa, é o quanto que ele tem de carga de dívida em taxa variável. A gente está em um momento de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, a taxa de juros sobe, essa dívida também acaba subindo. Então, quanto mais dívida em taxa fixa o REIT tiver, menos arriscado ele é. Tanto que a gente classificou ele aqui para vocês em verde, amarelo, laranja e vermelho. Vermelho seria ali o mais arriscado. Verde seria ali o menos arriscado que a gente tem hoje, né? A gente coloca ali dívida sobre ativos, ali em verde até 50%, entre 50% e 60% seria ali a luz amarela. Se acima de 70%, a gente já liga a luz vermelha aqui para o nosso REIT. E o que ele faz aqui para nós é uma comparação dos REITs costeiros. Se você prestar atenção aqui, dos 6 REITs que ele vem comparando aqui para nós, né? Exatamente, os 6 REITs que ele compara aqui para nós, a gente observa que 4 tem uma carga de dívida muito alta. O risco desses REITs é excessivamente pior do que quando a gente compara com a Alexandria. Se você observar ali os 3 indicadores que eu coloquei, tirando a Alexandria e Cousin Properties, a gente não tem mais nenhum REIT aqui
todo no verdinho, né? E a gente faz a comparação aqui, alguns REITs, por exemplo, como o SL Green, né? Hudson Pacific ali, que é o HPP e o Paramount, a gente vê que ele tem uma carga de dívida muito alta ali, uma alavancagem excessivamente elevada, e isso traz um risco para o investidor. O investidor, observando isso, ele já sai desse REIT antecipadamente, a cotação despenca, porque ele sabe que em algum momento ele tem um perigo ali de a carga de dívida não sobrar como dividendo para ele, o REIT precisa cortar. Fato é que hoje, dentro do setor de escritórios, dentro do setor de REITs como um todo, a gente tem somente 10 REITs que fizeram um corte de dividendos esse ano. Dos 10 REITs, 9 são do setor de escritórios, e a gente ainda tem mais REITs para cortar dividendo ali durante um ano. A gente precisa olhar com muita cautela aqui quando a gente fala de valuation ao longo do tempo, porque a carga de dívida assim, de alavancagem de Alexandria é muito menor do que os demais REITs. Só que quando a gente compara Alexandria, todo o mercado em geral, tenta sempre associar Alexandria com o setor de escritório, que é um setor arriscado e que não tem um modelo de contrato de Alexandria, que geralmente são os triple net lease, ali, quase 70% dos seus contratos. O PFFO de Alexandria hoje gira em 12 vezes. Se você olhar o PFFO hoje de Root & Com, por exemplo, que não lógico, o Root & Com trabalha com varejo, a Alexandria trabalha com o setor de pesquisa, mas seria ali em termos de qualidade, seria muito mais próximos, tá? A gente vê que a Alexandria tem Root & Com tem um PFFO de 14 vezes. A gente tem outros REITs hoje que migram para o centro de pesquisa, como é o caso de Welltower, que tem um PFFO de 22 vezes. E, sinceramente, o Welltower não chega nem perto das características que a Alexandria tem, tanto de qualidade quanto de segurança para o investidor. Então a gente tem que tomar uma certa cautela aqui, porque o que o mercado faz hoje para o investidor, basicamente, é tentar associar a Alexandria com esses REITs extremamente arriscados e alavancados, que são o setor de escritórios. E aí é lógico que a cotação despenca. E eu fiz esse vídeo aqui para mostrar para o investidor que hoje a Alexandria tem sim potencial ainda para se valorizar. A gente ainda vai ver volatilidade nele. Na minha opinião, ainda pode sofrer bastante, porque a gente tem uma quantidade de investidores torcendo ali para a queda dele. Apesar disso, quando a gente compara ações em shorts, né, que seriam a quantidade de ações em circulações que são sendo operadas em vendido, a gente vê que a SL Green tem em torno de 19%, a Alexandria em torno de 1%. Então o mercado em geral não está apostando na queda de Alexandria, mas a gente tem grandes players que querem sim que a cotação caia ali no curto prazo, porque isso, quem sabe trabalhar com derivativos, você ganha tanto na alta quanto na queda ali dos ativos. Pois bem, falei um pouco aqui de Alexandria, porque a gente precisa entender o que é investimento de longo prazo e o que é investimento de curto prazo. No curto prazo, sim, a Alexandria vai oscilar bastante, mas no longo prazo, na nossa opinião, ainda continua sendo um dos melhores REITs que a gente tem no mercado americano. E você, tem Alexandria? Gosta desse REIT? Qual outra característica que você gostaria que nós falássemos aqui para vocês? Um abraço e até a próxima, investidor.